Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado, subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego, sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar 4 paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado, morreu na contramão atrapalhando o sábado. Essa é a letra da canção Construção, do Chico Buarque de Holanda. Canção que dá nome ao disco Construção, de 1971. Esse disco possui 10 músicas. Os arranjos são do Magro, do Rogério Duprat e do Tom Jobim em uma canção, Olha Maria, que é uma parceria entre Tom Jobim, Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Os arranjos de Rogério Duprat estão presentes em 2 músicas, 2 canções desse disco, Deus lhe pague e Construção. O disco tem direção de produção e direção de estúdio de Roberto Menescal, técnicos de gravação Toninho e Mazola. Foi gravado no estúdio da Fonogram, com a direção musical de Magro, participações especiais do Tom Jobim, do Paulinho Jobim e do MPB4. A capa foi feita por Aldo Luiz e a foto da capa por Carlos Leonan. Construção foi o primeiro disco que eu escutei do Chico Buarque de Holanda. Na verdade, foi o primeiro disco que eu parei para escutar, que me chocou de uma maneira diferente. Eu devia ter cerca de 17, 18 anos, talvez menos, mas com certeza mais que 18 anos não. E foi essa música que mais me chamou a atenção. Fiquei extremamente fascinado com aquele som, com aquele arranjo, né? Com aqueles metais, com aquelas cordas, com aqueles instrumentos de percussão. Depois de prestar atenção na música, no arranjo, eu comecei a prestar atenção na letra. E novamente a letra de Construção me impactou muito. E me abriu caminhos, me abriu horizontes. Essa visão do Chico Buarque
uma visão construtiva, né? Uma visão que enxerga o outro, e esse outro geralmente não é um, esse outro é muitos, é o resumo de muitos. Muitos que não são enxergados, que não são comentados geralmente, que são muitas vezes invisíveis. Isso eu me identifiquei com essa linguagem do Chico Buarque de enxergar o outro invisível, que não está em destaque, né? O que está nas trevas. E foi a partir dessa visão, né, com essa influência grande da letra de construção, que eu comecei a desenvolver alguns poemas e que eu comecei também a me interessar por literatura, por poesia. E o primeiro poeta que eu li bastante foi o Vinícius de Moraes. E o Vinícius de Moraes tem um poema chamado Operário em Construção, que tem também essa linguagem muito parecida com a letra de construção do Chico Buarque. Mas antes de ler para vocês o poema Operário em Construção, eu quero ler aqui um texto que fala um pouco mais sobre a música Construção, né, do Chico Buarque. No disco Construção, o arranjo do maestro Rogério Duprat é o que se pode chamar de casamento perfeito entre a intenção do compositor e a ação dos músicos. A canção de 41 versos, todos terminados com proparoxítonas, começa com um violão dedilhado e uma bateria discreta. No 9º verso, sentou para descansar como se fosse sábado, entra o agogô. Duprat talvez tenha sido o primeiro a ver o potencial melódico do instrumento, que vai permear a música inteira. No 13º verso, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, as cordas entram. No 17º, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. O último da primeira parte, antes de os versos começarem a se repetir, com as proparoxítonas alteradas, aparecem os metais. É aí que se afirma a genialidade de Duprat. Ele extrai dos graves tudo o que os graves poderiam dar e não sabiam. Vai elevando o andamento da orquestra até um clima insuportável, Hitchcockiano. No verso seguinte, amou daquela vez como se fosse o último, entra o grupo MPB4, na época quase alter ego de Chico Buarque. A partir daí, o músico só volta a cantar sozinho nos versos-chave. Na 41ª e última estrofe, morreu na contramão atrapalhando o sábado, antes da junção com a música Deus lhe pague, outro arranjo do maestro Duprat, tudo se junta, num clímax infernal, agogô, metais, graves inclusos e vocal. É a apoteose que merecia a melhor música com a melhor letra que Chico Buarque fez. Bem, falado um pouco sobre a música Construção, sobre o disco, sobre a apresentação minha, a música e a literatura, vou ler agora para vocês o poema Operário em Construção, do Vinícius de Moraes. O poema tem como epígrafe o capítulo 5 de Lucas, versículos 5 a 8 da Bíblia. Diz Lucas: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão.
mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia. Mas fosse comer tijolo, e assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que ele sofreria, não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, o mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário, cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não, e aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não, e o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convença-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isto, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofreu o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário,
Um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção, e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo este poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário o patrão nunca veria. E o operário via as casas, dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse: não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira! Disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com o medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Eu sou Educanto, sou poeta e escritor, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Sintam-se à vontade para comentar, para criticar. Quem quiser compartilhar o vídeo, fique à vontade. Quem quiser se inscrever no canal, também fique à vontade. Para terminar o vídeo de hoje, lerei agora um poema meu, um dos primeiros poemas que escrevi, que eu acho que carrega um pouco esse clima de construção em cima da desconstrução humana. O poema chama-se Capital. Ter amor, ter amar, ser amor, ser amar. Vermelho, mulher vermelho, sangue recheio. Máquinas pontuais, relógios cerebrais, torrentes elétricas, circuitos magnéticos fusíveis. Em lata a carne, metal elétrica sonora baixa. Crua alucinação à luz, ação. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, onde estás, ó coração? Poeira acesa acende nota verde tentação, tanto ar, tanto mar, tanto há a destruir, rir, ir. Renuncio, vivencio, minha palmeira, onde estás? Ó capital, dá-me tua mão, princesa, por gerações sem fim, para que não haja amor, não haja amor, não haja amor.